Agora vem para cá que o doutor Daniel já está aqui, porque nós vamos falar de óleos ressecados, que também é um problemão nessa época do ano, porque às vezes até o apóstolo Estevão, quando eu entrei no Renascer em Revista, falou sobre isso, que ele estava com o olho muito ressecado. Doutor, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sempre uma alegria receber você, doutor. Prazer é todo meu. Daí já vou começar falando dessa história do apóstolo, porque é muito comum. A gente já falou sobre colírios aqui, né, doutor? E a gente usa o colírio que quer. Colírio é uma coisa que está à venda na prateleira, lá, igual bala. Então você olha lá, acha um mais barato, acha um mais bonitinho a embalagem, porque todas aquelas porcentagens que ele não entende nada, porque o nome é gigantesco, é tudo 5% ou 8% daquele negócio, que eu não lembro agora, nunca vou lembrar com o que está escrito. Mas se você reparar, todos eles é a mesma coisa. Você fala, se é tudo igual mesmo, vou levar qualquer um. O apóstolo estava falando para mim que ele usou um colírio no domingo, estava com o olho ardendo muito, e que foi pior o molho que o peixe, que ele começou a colocar soro, tudo porque começou a arder mais ainda. Esse ardor é muito comum nessa época do ano, né, doutor? Por conta da falta de chuvas, do clima mais ressecado, né? É perfeito. Como a doutora Mariana estava falando, nessa época do ano o clima é mais seco, existe a baixa umidade do ar e o olho sofre com isso também, porque ele precisa de uma lubrificação para conseguir, você precisa da pálpebra passando e lubrificar o olho para não ter esses sintomas como ardência, dificuldade com a luz, fotofobia, olho vermelho, tudo isso pode ser consequente ao olho ressecado. E doutor, o ressecamento do olho simples, só o ressecamento, se não for cuidado, pode dar problema sério? O ressecamento do olho pode induzir, vamos dizer que ele pode machucar a córnea, depois eu vou mostrar algumas imagens, criando algumas ceratopatias, que são machucados na córnea pelo grande ressecamento. Isso pode facilitar algumas infecções, como úlcera de córnea, algum problema de superfície ocular que pode complicar. Esse olho seco pode induzir um problema maior no futuro, sim, com certeza. Doutor, porque assim, tem uma diferença dessas doenças. Estou falando o que eu acho, né? Daí você me corrija. Tem uma diferença nas doenças mesmo, por causa do ressecamento e de quando a gente fica, por exemplo, muito tempo no computador, no iPad. Daí no final do dia o olho está ardendo, você pensa que é maquiagem, mas não é. É o olho fixo em alguma coisa o tempo inteiro, né, doutor? Que daí no final do dia está cansado. Sim, na verdade existe o cansaço, que a gente chama que o olho acomodou muito para enxergar naquela distância de perto, só que também existe aquele componente do ressecamento, porque o olho para enxergar tanto o computador como qualquer aparelho eletrônico, até leitura por muito tempo, o olho precisa piscar. E se você está muito mais compenetrado naquilo, ele vai piscar menos. E para você lubrificar o olho... Isso é automático, né? É automático, você vai piscar menos. Então, se a pálpebra... Você precisa de um conjunto de coisas para poder conseguir lubrificar o olho. E se a pálpebra não pisca o suficiente, o olho vai ressecar mais, porque a lágrima vai evaporar com mais facilidade, o olho resseca e por isso também existe essa ardência, o olho vermelho, então existe também um componente do olho seco, quando a gente fica muito tempo no computador. Doutor, você trouxe umas fotos aí dos olhos, os olhos já estão meio ruins, esses que você trouxe? Vamos dar uma olhadinha, que é para você que está em casa entender melhor, a gente já mostrando o que pode acontecer. Aqui mostrando, na verdade, como funciona a camada da lágrima. A lágrima existe em 3 camadas. Existe essa vermelha, que seria uma camada lipídica de gordura, a camada aquosa e a mucosa. O que é importante aqui? A camada lipídica, ela é uma gordura que evita que ela evapore. A água da lágrima, é tudo isso, doutor? Existem várias camadas, mais ainda do que isso, aqui facilitando, a gente consegue mostrar, fica mais fácil de entender. E fica isso uma camada sobre a córnea, que seria essa parte aqui da frente do olho. Essa partezinha mesmo aqui, essa parte transparente aqui, é isso que vai ser lubrificado pela pálpebra. Essa parte aqui é quando a gente chora. Perfeito. E aí daí ela vai ficar aqui molhado, vai limpa. umidificar. Isso daqui é o que limpa? A córnea. Tá. E fica essa camada sobre a córnea. Tá. Essa parte lipídica, se ela não é produzida direito, então depende muito não só da quantidade da lágrima, e sim da qualidade. E se ela tem algum problema na produção nessa parte lipídica, até das outras 2 camadas, a lágrima vai evaporar com mais facilidade. Então, por isso que a gente tem que estar atento a todas essas 3 camadas. Mas aí, por que a lágrima pode estar ruim? A lágrima pode estar ruim por quantidade de falta de produção. E pode estar ruim também pela qualidade. Vamos dizer, como a própria dermatologista estava falando, nos cílios, existe também seborreia, gordura nos cílios que a gente chama de blefarite, a inflamação na pálpebra. Isso vai evitar que produza perfeitamente aquela camada lipídica. Então essa blefarite coisa no olho que ou produz uma qualidade ruim, ou então a qualidade pode ser ruim. Então isso vai induzir um olho seco. Como é que a gente sabe disso?
fazendo um exame, a gente também pode ser na produção, até algumas doenças reumatológicas podem causar o que a gente chama de síndrome de Sjögren, que então isso seria mais grave. Então, existe problema na quantidade e na qualidade. Mas como é que eu sei que eu preciso fazer um exame? Quando eu Se existem esses sintomas de ardência... menos ou que está ardendo muito? O lacrimejamento é muito importante, porque muita gente pensa lacrimejar muito, o olho não está seco, é o contrário. Às vezes as pessoas produzem muita lágrima para compensar a qualidade que não está ruim. Entendi. Então muita gente fala, mas como o meu olho tem, eu lacrimejo muito. Só que é ao contrário, você tenta compensar aquela qualidade da lágrima com uma produção maior. Daí se está lacrimejando demais, tem que fazer exame. Também precisa fazer exame. Doutor, que pode e ser se o olho é constantemente vermelho? O olho vermelho existem diversas causas. Então, por Mas isso que a gente também é diz... alguma anomalia. Também, com certeza. Pode ser olho seco, mas existem diversas causas, que não é também só conjuntivite, pode ser uma uveíte, que seria uma inflamação ocular mais grave, que muitas pessoas pensam, olho vermelho, eu vou pingar que nem você falou, um colírio e vai resolver. E você precisa procurar. Só usei, doutor. E você precisa sempre... passa assim, fica tudo brilhando, mas é por pouco tempo, mas fica uma beleza, assim, o tempo de ficar no vídeo. É que esses colírios eles fazem vasoconstrição, né? Esses colírios não servem para nada, é só para... O olho fica mais branco. Mas porque maquia ele faz... o problema. Maquia, só que pode até dar aquela mascarada em algo mais grave. Então, por isso que é importante a gente procurar sempre a ajuda médica. Por isso que perceber. Eu estou falando para você uma coisa que eu já fiz e que realmente eu percebi que, na verdade, não tem saída. Então, vai ficando pior ao longo do tempo. Se você percebe que tem essas alterações, que está lacrimejando demais, ou que não está lacrimejando, tudo que está fora do normal, de esquadro, que você percebe que não é daquele jeito que costuma funcionar os seus olhos, busque ajuda. Porque é o que o doutor falou, se você começar a usar colírios, primeiro que você se acostuma, porque você sente o frescor de estar usando naquele momento. Segundo que é barato. Então você fala, tudo bem, vou comprar outro, depois eu compro mais um, deixo para ir para o médico mais tarde. E daí você pode ter um problema sério. Tem mais fotos aí? Sim. Vou pedir para colocar, para o doutor já explicando mais para a gente. Esse aqui tinha me perguntado como no exame a gente percebe que o olho está seco. Isso aqui a gente chama de break-up time, boot. Quando ele é menor que 10 segundos, existe a quebra desse filme lacrimal. A gente vê que no começo, a gente vê essa cor verdinha ocupando toda a córnea. Aqui ele já começa a quebrar. Não sei se vocês conseguem ver que não está completamente verde. Tem esses espaços pretos que a lágrima está começando a evaporar. Ah, então ele começa bem e essas manchas escuras é porque já não está bem. Já está começando a evaporar. Se ela começa a acontecer isso antes dos 10 segundos, é um sinal de que pode haver um olho seco. Então, entendi. Isso é um dos exames que a gente faz para poder detectar se o olho está seco ou não. Que daí, o olho seco detectado no exame como esse, ele requer um tratamento adequado. Sim, com certeza. Com certeza. Cada paciente... que daí é um colírio, se for um colírio certo, medicinal, que não perfeito. É só para cada paciente. Que esses colírios que deixam o olho branco, como você tinha falado, eles dão um efeito rebote, fica branquinho, daqui a pouco ele volta pior do que estava antes. Exatamente. E além disso, eles fazem aquela vasoconstrição. Eles afinam os vasos e por uso crônico, eles podem até induzir um aumento da pressão arterial de alguém que já tem essa predisposição. Essa predisposição. Perfeito. Tem mais fotos? Deixa eu ver mais fotos. Aqui a gente pode ver um outro exame que é o teste de Schirmer, que a gente coloca uma fitinha nesse cantinho do olho. Sei. E a gente consegue ver o quanto de lágrima é produzido, se existe esse ressecamento ou não. Então é outro teste que a gente consegue usar durante a consulta, aqui comparando também com o break-up time. E a gente consegue perceber se o olho é ressecado ou não. Aqui, a gente vê que essa quebra está sendo mais esse daqui precoce. É o começo, esse daqui é depois de 10 segundos? Perfeito. Mas daí, essas coisas pode ter uma necessidade de cirurgia? Olha, cirurgia, vamos dizer, esse olho é muito ressecado, primeiro a gente tem que procurar uma causa sistêmica. Como eu falei, doenças reumatológicas que podem causar essas síndrome de Sjögren, isso tudo é mais grave, a gente deve procurar. Se todos esses problemas não resolverem com o lubrificante, às vezes são feitos plugs no canal lacrimal, onde é drenada a lágrima, para deixar mais tempo a lágrima agindo naquela parte. Para poder ficar mais tempo ali lubrificando o olho. Doutor, sabe o que eu estou me lembrando agora? Que uma vez eu gravei com uma menina que não chorava. Sim. Não produzia lágrima. Sim. Isso é uma doença também que pode ser causada pelo ressecamento ou não tem nada a ver? Podem ter doenças como eu falei, de produção. Algumas doenças podem causar isso e essa não produção da lágrima vai causar, claro, esse ressecamento e problemas na córnea, como eu falei, dessas ceratopatias, que isso pode gerar complicações futuras. Então, doutor, o que eu tenho que fazer para evitar ter problemas mais sérios nessa época do ano? Primeiro, sempre tomar cuidado se você entra em algum local, o uso do computador. Você pode utilizar, mas sempre com um certo limite. Lembrar de piscar, esse lembrar de piscar é muito importante.
Uso de lente de contato. É muito engraçado isso, né, doutor? Porque piscar é uma coisa tão automática, né? Sim. Que você dizer que você precisa lembrar de piscar. Sim. Você vê como você tem que se policiar para não ficar doente? Sim. Uma coisa que, ainda mais hoje, porque hoje quem não trabalha com computador fica na internet, no celular, que é a mesma coisa. É a mesma ideia. Aliás, eu acho que é até pior, porque a letra é menor. Você fica ali... mais, você força mais ainda, Perfeito. né? Se for Daí, então, você tem que fazer isso. Sim. Lembrar de piscar. Perfeito. Uso de lente de contato. A lente de contato é um anteparo que você tem entre a córnea e o ambiente externo. É ruim nessa época, porque você precisa lubrificar o olho e oxigenar. A lente de contato, ela precisa mexer no olho, por isso ela deve ser bem adaptada e não utilizada ou feita em qualquer local, porque ela precisa que a lágrima entre, que a oxigenação do olho seja feita para que a córnea seja tratada, seja oxigenada e lubrificada. Doutor, então nesse caso, nessa época, porque todo mundo que usa lente, o médico recomenda ter óculos, sim, né? Sim. Então nesse caso é melhor deixar um pouco a lente de lado? Sim, não usar eu mais indico, óculos? não é que não possa, mas é bom evitar tipo, usar pra sair à noite, essas coisas, usar né? com certo limite, vamos dizer assim. E o que mais, doutor? É importante sempre procurar o especialista, o oftalmologista. Além disso, procurar também essa parte reumatológica, se a gente não encontra o problema só ocular. Menopausa também é uma causa muito comum, não só nessa época, mas após a menopausa existe um ressecamento maior do olho. Então a gente deve sempre investigar essa parte, a gente tem que estar sempre atento. E eu acho que sempre, tudo que possa causar ar-condicionado, não nessa época, mas calefação do ambiente, a gente deve sempre, talvez, usar aquele umidificador de ambiente que consegue ajudar nessa parte da lubrificação ocular. E não usar os colírios, como eu falei, né, doutor? Não usar. Indiscriminadamente. Sim, porque existem colírios como vasoconstrictor e corticóides que podem causar catarata, glaucoma pelo uso crônico. Então, procurar o seu oftalmologista para indicar até o lubrificante ideal para cada paciente. Existem vários tipos e cada lubrificante vai atender cada paciente específico. Olha, o doutor pode responder as suas perguntas lá no nosso Facebook oficial de Bem com a Vida, de Bem com a Vida Oficial. Deixa sua pergunta para ele se você tem alguma dúvida, que ele entre em contato e vai responder ali para a gente. A gente manda a pergunta para ele responde direitinho para você se tiver alguma dúvida. Mas olha, resumindo a ópera, você não é médico. Então, você precisa entender, a gente traz especialistas aqui, eu sempre falo isso, nós trazemos especialistas para você entender que quando você vê alguma alteração no teu organismo, neste caso, falamos com a doutora Mari sobre a pele, nesse caso dos olhos, a mesma coisa. Você sabe como é que funciona o teu organismo. Se você percebe que tem alguma coisa errada, marque a sua consulta com o oftalmologista, não comece com receita caseira para fazer compressa do não sei o quê, porque o olho é assim, né, doutor? O povo quer fazer tudo que é coisa, não faça nada, a menos que você vá ao oftalmologista e fala, não, você pode fazer uma compressa de não sei o que também. Mas busque um especialista para você se cuidar, porque depois de mais velho, começa a dar problema em tudo, ainda mais se você não cuidar direito. Então, não deixe para você ter consequências terríveis mais tarde. Já comece a se cuidar agora. Doutor, Perfeito. obrigada. Obrigado a vocês. Você volta sempre. Obrigado, com o meu prazer.